Por muito tempo, eu me entreguei aos pecados sexuais sem medo, sem culpa, sem pensar nas consequências espirituais. A fornicação se tornou meu estilo de vida. Eu acreditava que a graça de Deus cobria tudo, que Ele era amor e jamais permitiria que minha alma fosse condenada. Mas eu estava cega, enganada pelos desejos da carne, prisioneira de uma ilusão mortal. Eu me afundei na pornografia, na masturbação, na sensualidade descontrolada, e cada vez mais, a luxúria dominava meus pensamentos. No fundo, eu sentia que algo estava errado, mas sempre arranjava desculpas para continuar nesse caminho. Eu dizia para mim mesma que todos faziam o mesmo, que o mundo moderno era assim, que Deus entenderia, mas havia algo na minha vida que eu não conseguia explicar. Os pesadelos começaram a me atormentar. Sonhos terríveis, onde vultos me observavam, sombras sussurravam meu nome. Eu acordava sentindo uma presença no quarto, um peso sobre meu corpo que me impedia de me mover. Eu sentia olhos me observando no escuro, ouvia vozes que me acusavam, que me prendiam em um ciclo de prazer e culpa. Quanto mais eu me entregava à imoralidade sexual, mais minha mente ficava inquieta, mais minha alma parecia ser sugada para um abismo. Eu tentei ignorar, tentei fingir que era apenas coisa da minha cabeça. Eu cresci ouvindo sobre Deus. Minha família ia à igreja. Eu sabia o que era certo e errado. Mas ainda assim, algo dentro de mim queria experimentar o que o mundo oferecia. Tudo começou de forma inocente, pequenos deslizes que pareciam inofensivos. Primeiro, foram os pensamentos impuros. Depois, a curiosidade pela pornografia. No começo, parecia apenas uma distração, algo que eu podia controlar, mas logo se tornou um vício. Eu já não conseguia mais parar. Era como se uma fome insaciável tomasse conta de mim, me puxando cada vez mais para o fundo. A masturbação veio logo depois, e junto com ela, a culpa. Uma culpa que me corroía, mas que nunca era suficiente para me fazer parar. Eu repetia para mim mesma: todo mundo faz isso. Deus entende. É natural. Mas no fundo, eu sabia que estava me afastando dele. A fornicação veio logo depois. Relacionamentos errados, encontros sem compromisso, prazeres passageiros que no momento pareciam satisfazer a carne, mas logo deixavam um vazio ainda maior. Eu estava cada vez mais perdida, mas não queria admitir. A luxúria me dominava, e eu me afundava em um ciclo de pecado e auto-engano. Eu dizia que podia parar quando quisesse, mas a verdade, eu não conseguia. O pior de tudo é que, por fora, eu ainda parecia uma pessoa comum. Ia à igreja de vez em quando, fingia que tudo estava bem, mas, dentro de mim, algo estava quebrado. Minha alma estava doente. E foi então que começaram os sinais. Pequenas coisas que eu ignorava no início, mas que foram se tornando impossíveis de esconder. Os pesadelos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Eu sonhava com sombras me observando, vultos ao pé da minha cama, vozes sussurrando coisas que eu não entendia. Eu acordava assustada, com a sensação de que não estava sozinha. Eu tentava orar, mas minha boca travava. Era como se algo me segurasse, como se uma força invisível não quisesse que eu chamasse pelo nome de Jesus. Às vezes, eu sentia uma presença no quarto, um peso sobre meu peito, uma sombra no canto do olho que desaparecia assim que eu tentava olhar diretamente. Eu ignorava, fingia que era só cansaço, mas no fundo, eu sabia que estava sendo atormentada. Eu tinha aberto uma porta para algo que não entendia, e agora aquilo me perseguia. Naquela noite, algo parecia diferente. O ar no meu quarto estava pesado, sufocante. Eu sentia uma presença ali, algo invisível, mas real. Meus olhos estavam fechados, mas minha mente estava desperta. Foi quando percebi que não conseguia me mexer. Meus braços, minhas pernas, meu próprio corpo pareciam estar presos por correntes invisíveis. Eu tentei lutar, tentei abrir os olhos, tentei gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Um pavor indescritível tomou conta de mim. Meu coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que aquilo não era um sonho. Algo estava acontecendo, algo que estava além do meu controle. De repente, senti como se estivesse sendo arrancada do meu corpo.
Uma força invisível me puxava, me arrastava para longe. Meu espírito se separava da carne, e a sensação era assustadora. Eu olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado ali, imóvel, como se estivesse morto. Foi quando percebi que algo muito maior do que eu imaginava estava acontecendo. Eu estava sendo levada para um lugar desconhecido, um lugar de trevas, um lugar que eu nunca pensei que veria com meus próprios olhos. A queda começou. Meu corpo espiritual foi puxado para baixo com uma velocidade indescritível. O vento uivava ao meu redor, mas era um vento gelado, cortante, carregado de vozes que murmuravam palavras que eu não compreendia. As sombras se moviam ao meu redor. Formas disformes e horrendas me cercavam, enquanto eu descia em espiral. A escuridão era absoluta, mas no fundo, algo brilhava. Não era uma luz, mas um brilho avermelhado, intenso, maligno. E então, os gritos começaram. Gritos de desespero, gritos de dor, lamentos que ecoavam de todas as direções. O calor se tornou sufocante, diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido na terra. Não era apenas calor físico, era um fogo que parecia queimar a alma, consumir tudo por dentro. Eu tentei me agarrar a alguma coisa, tentei resistir, mas não havia nada ao meu redor além do vazio. O cheiro de enxofre e podridão tomou conta de tudo, um odor tão forte que parecia invadir cada parte do meu ser. Meu coração batia freneticamente. Minha mente gritava por socorro. Eu queria acordar. Queria voltar para o meu corpo. Queria que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que algo terrível havia acontecido. E então, eu cheguei lá. Meus pés tocaram o solo quente. E uma dor cortante subiu pelo meu corpo. O chão não era firme, mas sim feito de brasas vivas, vermelhas e incandescentes, queimando tudo o que encostava nelas. O calor era insuportável, como se chamas invisíveis envolvessem minha pele, penetrando até os ossos. O ar era denso, carregado com um cheiro nauseante de carne queimada e enxofre. A cada respiração, sentia meu peito apertar, como se algo estivesse sugando todo o oxigênio ao meu redor. O desespero começou a tomar conta de mim. Tudo dentro de mim gritava para sair dali, mas não havia para onde correr. Olhei ao redor e vi formas sombrias se movendo na escuridão. Elas pareciam humanas, mas estavam deformadas pela dor e pelo sofrimento. Algumas rastejavam, outras se contorciam em posições impossíveis, e todas gritavam, clamavam por socorro, imploravam por misericórdia que nunca viria. Eram gritos que pareciam não ter fim, uma sinfonia de horror que ecoava de todas as direções. Alguns estendiam as mãos na minha direção, seus olhos vazios refletindo apenas tormento e perdição. Mas não era apenas sofrimento. O que vi foi algo além do físico. Era a completa separação de Deus, o afastamento absoluto da luz, da esperança, da paz. Eu quis fechar os olhos, mas não conseguia. Algo me forçava a ver cada detalhe. Corpos retorcidos em meio às chamas, línguas de fogo que subiam de vales profundos, criaturas horrendas que caminhavam entre os condenados, rindo, zombando, se alimentando do sofrimento deles. Algumas dessas criaturas eram enormes, com garras afiadas e olhos brilhantes como brasas. Outras eram pequenas, deformadas, ágeis, saltando sobre aqueles que estavam ali, rasgando suas peles, dilacerando seus corpos espirituais. A cada gemido, os demônios pareciam sentir prazer, como se alimentassem da dor eterna das almas presas ali. Eu queria correr, queria fugir, queria acordar e descobrir que tudo aquilo era um pesadelo. Mas eu estava ali, sentindo cada detalhe, vendo cada cena grotesca. Foi então que ouvi uma voz que ecoou por todo aquele lugar, uma voz tão poderosa que fez todo o inferno estremecer. Meu coração parou. Eu conhecia aquela voz. Eu nunca poderia esquecê-la. O inferno inteiro tremeu. O fogo rugiu mais alto. Os gritos aumentaram e as sombras se afastaram em desespero. Foi então que eu olhei para cima e vi algo que contrastava com toda aquela escuridão. Uma luz, intensa e imaculada, rasgou as trevas como uma espada flamejante. A presença que emanava dela era esmagadora, não apenas de poder, mas de algo que eu não esperava sentir ali: santidade.
Meu corpo espiritual estremeceu, meu coração acelerou, e lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto sem que eu sequer percebesse. Eu sabia quem era. Não havia dúvidas. Era Jesus, mas ele não estava sorrindo. Seu olhar carregava uma dor que eu não conseguia compreender, uma tristeza profunda que parecia pesar sobre toda a eternidade. Ele me fitou com seriedade, como alguém que vê uma alma se aproximar do abismo sem volta. Então, sua voz ecoou, firme, mas cheia de compaixão. Vou te mostrar o destino daqueles que escolheram o pecado sexual em vez de mim. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu minha alma. Eu sabia que o que estava prestes a ver mudaria tudo. A luz de Jesus brilhava sobre aquele lugar de trevas, mas ao mesmo tempo, eu sentia um peso esmagador ao seu lado. Meu corpo espiritual tremia. Minha alma parecia ser puxada em direções opostas. Parte de mim queria correr para ele, buscar refúgio, mas outra parte sabia que eu precisava ver, precisava entender a consequência dos pecados que tantas vezes ignorei. Sem dizer mais nada, ele estendeu a mão e, de repente, meus olhos se abriram para um novo cenário. O chão se abriu sob meus pés, revelando um vale imenso, coberto por chamas que dançavam como serpentes vivas. O cheiro de enxofre se intensificou, e os gritos eram diferentes dos que eu tinha ouvido antes. Eram lamentos de desespero profundo, dor misturada com arrependimento tardio. Então eu os vi, homens e mulheres, presos uns aos outros, acorrentados em pares, queimando sem parar. Eles tentavam se soltar, mas era impossível. A carne espiritual deles se misturava como se tivessem se tornado um só. Mas agora, em vez de prazer, aquilo era puro tormento. O fogo os consumia sem descanso, e a cada nova labareda que os envolvia, suas bocas se abriam em gritos ensurdecedores. Eles se debatiam, se empurravam, tentavam fugir um do outro, mas era tarde demais. O que antes era desejo e luxúria, agora se transformara em sua própria maldição. Esses são os que se entregaram à fornicação, disse Jesus, sua voz carregada de dor e autoridade. Eles trocaram a eternidade por momentos de prazer passageiro. Viveram sem aliança, sem compromisso, achando que seus corpos eram seus, mas esqueceram que todo pecado contra o corpo é também um pecado contra mim. Minha alma se apertou ao ouvir suas palavras. Quantas vezes eu mesma havia pensado que meu corpo me pertencia? Quantas vezes eu mesma havia ignorado os alertas, dizendo que era normal, que era aceitável? Mas ali estavam eles, sendo consumidos pelas próprias escolhas. Eu não conseguia desviar o olhar, porque sabia que essa era a realidade que ninguém queria enxergar. Jesus estendeu a mão mais uma vez, e diante de mim, o vale de fornicação começou a desaparecer em meio à fumaça e às chamas. Mas antes que eu pudesse sequer recuperar o fôlego, minha visão se abriu para um novo cenário, ainda mais aterrorizante. O chão tremeu sob meus pés, e de repente, me vi diante de um círculo gigantesco de fogo. As chamas não eram comuns, pareciam vivas, dançavam em tons de vermelho e negro, se contorcendo como se tivessem vontade própria. O calor era sufocante, mas diferente de tudo que já senti antes. Não era apenas uma sensação física, era algo que queimava por dentro, algo que atingia diretamente a alma. Dentro desse círculo estavam milhares de pessoas. Homens e mulheres de todas as idades se contorciam de dor, suas mãos desesperadas tentando cobrir os olhos, mas era impossível. Era como se fossem forçados a manter os olhos abertos, mesmo contra sua vontade. Então, percebi o motivo. Seus olhos estavam em chamas, queimando sem parar, um fogo que consumia sem destruir, trazendo apenas dor, desespero e tormento eterno. Eles gritavam, tentavam arrancar os próprios rostos, mas não podiam. Eu podia sentir a agonia deles, o desespero sem fim. Esses, disse Jesus, sua voz carregada de tristeza, são aqueles que alimentaram seus olhos com impureza, se entregaram à pornografia, à masturbação, ao desejo incontrolável que os afastou de mim, permitiram que imagens profanas envenenassem suas almas, se tornaram escravos da luxúria, prisioneiros de seus próprios vícios. Agora, o que viam em segredo os consome para sempre. Minhas pernas fraquejaram ao ouvir aquilo.
Quantas vezes eu mesma havia pensado que esse era um pecado pequeno, sem grandes consequências. Quantas vezes as pessoas justificavam, dizendo que não fazia mal, que era algo natural, mas ali estavam eles, consumidos pelo mesmo desejo que os dominava em vida. Não havia prazer ali, apenas dor, apenas angústia. O que antes era um escape, um refúgio, agora era uma condenação sem fim. As chamas ao redor do círculo de pornografia começaram a se apagar lentamente, mas os gritos de dor ainda ecoavam na minha mente. Meu coração estava pesado, minha alma parecia esmagada pelo horror que eu presenciava. Mas Jesus, sem dizer uma palavra, estendeu novamente a mão e, de repente, um novo cenário se revelou diante de mim. Um vale extenso, coberto por uma névoa escura, cheia de sombras que se moviam freneticamente. Eu ouvi passos apressados, correria, gritos desesperados. Olhei mais de perto e vi um grupo de pessoas fugindo, correndo sem direção, suas faces marcadas pelo medo e pelo desespero. Eu não entendia o que estava acontecendo até que ouvi o som mais terrível que já escutei. Risadas, gargalhadas malignas que ecoavam como trovões. Então eu os vi. Demônios, horrendos, grotescos, de diferentes formas e tamanhos, perseguiam aquelas pessoas como caçadores atrás de suas presas. Eles gritavam, zombavam, lançavam correntes sobre aqueles que corriam, puxando-os de volta para o tormento. Alguns estavam acorrentados pelo pescoço, sendo arrastados como escravos. Outros eram segurados pelos braços e pernas, sem qualquer possibilidade de fuga. Vi um homem cair no chão, seu rosto distorcido em terror absoluto, enquanto uma criatura de olhos vermelhos e garras afiadas se lançava sobre ele. "Você traiu sua esposa?" O demônio gritou, rindo enquanto cravava suas garras na carne daquele homem. "Agora veja quem te possui." O homem gritava de dor, sua voz um misto de sofrimento e arrependimento tardio, mas ninguém ali tinha alívio. Não havia escapatória, não havia como voltar atrás. A traição que cometeram os condenou, e agora eles pertenciam a algo muito pior do que suas paixões e desejos na terra. Jesus então falou, sua voz firme, mas cheia de tristeza. Esses são os que quebraram alianças sagradas. Trocaram o amor verdadeiro pelo prazer momentâneo, destruíram famílias, enganaram seus cônjuges e desonraram a aliança que fiz com o casamento. Agora sofrem as consequências. Suas palavras cortaram minha alma como uma lâmina. Eu sabia que o adultério era um pecado grave, mas nunca imaginei que o castigo seria tão severo. Olhar para aquelas almas condenadas, sendo caçadas e torturadas por demônios, me fez perceber que nada permanece oculto, e tudo que um dia foi feito em segredo, agora era revelado em juízo. O vale do adultério começou a se desfazer diante dos meus olhos, mas os gritos de desespero ainda ecoavam na minha alma. Meu coração batia acelerado, sentia um peso esmagador em meu espírito. Antes que eu pudesse me recompor, Jesus estendeu a mão mais uma vez, e de repente, um novo cenário se abriu diante de mim. As chamas ardiam mais intensas ali. O calor era sufocante, e um cheiro de carne queimada tomava conta do ar. Vi figuras humanas contorcidas em agonia, seus rostos completamente distorcidos pelo sofrimento. Eram homens e mulheres que gritavam desesperados, suas bocas abertas em um clamor sem fim. Foi então que percebi algo terrível. Seus corpos estavam sendo consumidos pelo fogo, mas não era um fogo comum. Ele se movia de forma estranha, subindo e descendo por seus corpos, como se tivesse vontade própria. A cada nova labareda, seus gritos ficavam mais altos, mais intensos, mais insuportáveis. Suas peles se regeneravam apenas para serem queimadas novamente, presas em um ciclo de dor eterna. Alguns tentavam cobrir seus corpos, esconder sua nudez, mas já não havia mais roupas, não havia mais máscaras, não havia mais fingimento. Esses, disse Jesus, com uma tristeza profunda na voz, são aqueles que usaram seus corpos para atrair outros ao pecado. A sensualidade sem santidade se tornou um laço de destruição, e agora, eles próprios são consumidos pelo desejo que espalharam no mundo. Minhas pernas fraquejaram ao ouvir suas palavras. Lembrei de quantas vezes, na terra, a sensualidade era exaltada,
promovida como algo comum, inofensivo, até mesmo admirável. Quantas vezes eu mesma ignorei os avisos? Quantas vezes vi pessoas usando a sedução como uma arma, como um meio de conquistar, manipular e enganar? Agora, diante dos meus olhos, via o fim daqueles que viveram para serem desejados, para incitar paixões e levar outros ao pecado. As mulheres que outrora usavam seus corpos como instrumento de sedução, agora se contorciam, choravam, gritavam por socorro. Homens que cultivavam um olhar predador, que fizeram do prazer uma obsessão, agora estavam presos em suas próprias armadilhas. Demônios caminhavam entre eles, rindo, zombando, sussurrando palavras de humilhação. O que antes era prazer, agora era dor. O que antes era desejo, agora era tormento. Eu quis desviar o olhar, mas não pude. Eu precisava ver. Eu precisava entender. O cenário diante de mim começou a mudar novamente. As chamas do vale da sensualidade e da sedução começaram a se dissipar, mas os gritos permaneceram, ecoando na minha mente como um aviso que jamais seria apagado. Meu coração batia acelerado, e uma parte de mim queria fechar os olhos, mas eu sabia que não podia. Eu estava ali para ver, para testemunhar a verdade que tantos ignoravam. Jesus não disse nada, apenas estendeu a mão mais uma vez, e num piscar de olhos, fui transportada para outro lugar, um vale diferente de todos os outros que eu já havia visto. O que vi me fez estremecer. Era um vale escuro, onde a única luz vinha de chamas que saíam do próprio chão, como se o inferno estivesse respirando. O cheiro de enxofre era sufocante, e um frio inexplicável percorreu meu corpo espiritual. Ali estavam eles, homens e mulheres amarrados por correntes negras, seus corpos queimando sem se consumir. Eles gritavam, choravam, se debatiam, mas nada os libertava. As correntes estavam presas em estacas cravadas no solo de fogo, como se o próprio inferno os mantivesse cativos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que eles gritavam. Nós fizemos o que queríamos. Ninguém podia nos dizer o que era certo ou errado. Eles clamavam entre soluços, mas suas palavras vinham carregadas de desespero. Vi rostos conhecidos, pessoas que na terra proclamavam liberdade total, que diziam que não havia regras, que tudo era permitido. Agora, estavam ali, vivendo para sempre as consequências de suas escolhas. Vi demônios andando entre eles, os puxando pelas correntes, rindo, zombando. Alguns deles seguravam espelhos quebrados, forçando aquelas almas a se olharem. Mas o reflexo que vi não era humano. Eram rostos distorcidos, apagados, sem identidade. Eles tinham rejeitado quem Deus os criou para ser. E agora estavam presos na forma de algo que não reconheciam. Jesus me olhou com tristeza e disse: eles rejeitaram a verdade e escolheram a escuridão. Agora vivem nela para sempre. Suas palavras cortaram minha alma como uma lâmina. Eles não estavam ali porque foram enganados. Eles não estavam ali por um erro. Estavam ali porque escolheram. Escolheram negar a Deus. Escolheram desafiar a criação. Escolheram viver conforme seus próprios desejos, sem temor, sem arrependimento. E agora, não havia volta. Eu senti uma dor profunda dentro de mim. Quantos na terra ainda estavam seguindo esse caminho, acreditando que estavam livres, quando na verdade estavam caminhando para as correntes eternas? Enquanto eu ainda olhava para aquelas almas acorrentadas na escuridão, uma sensação diferente tomou conta do ambiente. O calor sufocante do inferno parecia perder força, e uma brisa suave, quase imperceptível, passou por mim. Meus olhos se voltaram para Jesus, e seu olhar era intenso, cheio de algo que eu não sabia explicar. Era amor, era dor, era justiça. De repente, senti uma força me puxando para trás, como se uma mão invisível me arrancasse daquele lugar terrível. As chamas se apagaram aos poucos. Os gritos começaram a ficar distantes. E tudo ao meu redor começou a desaparecer em meio a uma escuridão absoluta. Minha alma parecia ser arrastada em alta velocidade, subindo, subindo, como se estivesse voltando à superfície depois de se afogar no abismo. Meu coração batia acelerado, e uma mistura de alívio e terror tomava conta de mim.
O inferno desapareceu, e então, num instante, senti meu corpo novamente. Meus olhos se abriram, e eu estava na minha cama. Mas eu não era a mesma. Meu corpo tremia, o suor escorria pelo meu rosto, minha respiração estava descompassada. Eu me sentei rapidamente, tentando entender o que havia acontecido. Minha mente estava cheia de imagens terríveis. Vozes ecoavam dentro de mim, e minha alma ardia com um peso que eu jamais havia sentido antes. Foi então que ouvi sua voz, suave, porém firme. Vá e avise os outros. Ainda há tempo. Meu coração disparou, pois eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era um chamado, uma missão. Jesus havia me mostrado o destino dos que rejeitam sua verdade, e agora eu carregava a responsabilidade de alertar aqueles que ainda estavam vivos, aqueles que ainda tinham tempo de se arrepender. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Eu me ajoelhei no chão, sentindo uma necessidade incontrolável de clamar a Deus. Eu me sentia suja, indigna, arrependida. Lembrei de cada pecado que cometi, cada escolha errada, cada vez que ignorei a voz do Espírito Santo me alertando. Senhor, me perdoa, me purifica. Eu não quero esse destino para mim, nem para ninguém. Minha voz tremia enquanto eu clamava. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente. A presença de Deus me envolveu como um abraço. Uma paz inexplicável tomou conta de mim. E naquele momento, eu soube que estava sendo lavada, restaurada, liberta. Eu era escrava do pecado, mas Jesus me libertou. E Ele pode libertar você também. Se você sente que está preso em algum desses pecados, arrependa-se agora. Deus está te dando uma chance. Ainda há tempo. Eu sei que esta mensagem tocou seu coração. Não ignore o chamado de Deus. O inferno é real, mas a misericórdia de Jesus ainda está disponível para aqueles que se arrependem. Agora, eu quero saber de você. Escreva nos comentários: Jesus, eu escolho a tua verdade. Declare publicamente que você rejeita o pecado e escolhe viver para Deus. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora mesmo. Essa pode ser a chance dessa pessoa se libertar antes que seja tarde demais. Não deixe essa verdade escondida. Seja um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. E para continuar aprendendo sobre libertação, arrependimento e os mistérios espirituais que ninguém te conta, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, eu vou continuar trazendo revelações que vão transformar sua vida espiritual. Agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir mais verdades espirituais que podem mudar o seu destino. Não perca essa oportunidade. Deus quer falar com você.